Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Um bom dia a todos. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos abrir um lapso aqui em nossa breve série no livro de Atos dos Apóstolos para pensar um pouco no primeiro capítulo do profeta Samuel, porque tem a ver com o momento que nós estamos comemorando hoje, o Dia das Mães. Parabéns a todas vocês que receberam do Senhor a benesse de poder gerar e dessa maneira dar à luz filhos que nascerão e se tornarão pessoas adultas para servir a Deus e contribuir com a expansão do reino dele até os confins da terra. Em uma época tão difícil, onde nós lutamos pelo direito de assassinar os nossos próprios filhinhos dentro do ventre das suas mães, nós temos muito o que comemorar de fato, pelo simples motivo dos nossos filhos ainda poderem nascer, irmãos, que nós possamos orar pelos dias difíceis que nós temos enfrentado. Eu respeito as pessoas que possuem opinião diversa, nós vivemos numa democracia, mas a meu ver não há a menor condição de qualquer pessoa que efetivamente tenha compreendido a mensagem da cruz do Senhor Jesus concordar com um disparate como esse. Portanto, eu não percebo à luz do Evangelho a menor possibilidade do aborto por conta de todos esses desmandos que nós temos enfrentado, e eu não vejo como conciliar o Evangelho com esse tipo de prática. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude no nome de Jesus, porque os dias que nós temos enfrentado são dificílimos, mas o Senhor haverá de ser conosco para nos preservar e guardar o nosso coração, no nome de Jesus. Nós vamos pensar um pouco acerca da sabedoria de Ana e como ela conseguiu criar filhos para a maior glória de Deus. Na verdade, ela criou apenas um, ela conviveu com ele pouquíssimo tempo, eu creio que no máximo 2 anos, pelo menos, mas essa mulher, tendo convivido tão pouco tempo com seu filhinho, por tudo que viveu ao lado dele, tem muito a nos ensinar, e eu espero que Deus possa agregar valores ao nosso coração. Portanto, no primeiro momento, estando vocês com as Bíblias de vocês abertas, em 1 Samuel capítulo 1, eu gostaria de dizer para vocês que nós não sabemos ao certo em que momento essa história aconteceu, nós apenas sabemos que nós estamos no final da transição do período dos juízes para o período monárquico. Portanto, Samuel pode ser considerado como o último dos juízes, e bem assim aquele que inaugura o período profético monárquico, dentro daquilo que seria a primeira metade do 10º século antes de Cristo. E a história ocorre da seguinte maneira, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós amamos o Senhor profundamente nessa manhã ensolarada, tão bela, onde nós comemoramos o Dia das Mães. Nós rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples e objetiva o Senhor possa tratar conosco mais uma vez, no nome de Jesus, amém. Muito bem, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Essa região provavelmente ficava naquela parte fronteiriça entre as tribos de Efraim e Benjamim. Posteriormente, quando o reino finalmente se dividiu, o que aconteceu pelo menos 200
280, 290 anos após essa história aqui, essa região ficaria compreendida dentro do Reino do Norte. As 12 tribos introduzidas por Josué dentro da região de Canaã, né, se dividiram em dois grandes grupos. Um reino ficou conhecido como do Norte, cuja capital era Samaria. Essa região estaria dentro do território naturalmente conhecido como samaritano, e duas outras tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, ficaria dentro da região ao sul, cuja capital seria Jerusalém. Portanto, se essa história tivesse acontecido no período monárquico, que nós estamos mais familiarizados, Samuel teria nascido dentro do território do norte, que curiosamente ao longo de 200 anos sempre fez o que era mal perante os olhos do Senhor. A região mais ao norte de Jerusalém era uma região dificílima, uma região idólatra que adorava Baal, Moloque, Astarote, os Baalins, deuses outros pagãos, enfim, uma terra que mesmo tendo sido alvo de profetas poderosos como Elias, como Eliseu, infelizmente não conseguiu dar ouvidos à mensagem do Senhor, e por conta disso, como vocês sabem, no final do 8º século, antes de Cristo, no ano 722, eles vieram a desaparecer por conta da invasão assíria. Então essa era a região onde essa história se passou, de modo que eles saíam da terra de Efraim e viajavam provavelmente até a fronteira, a cidade de Siló, onde havia um turno sacerdotal, um sacerdote mais velho, cujo nome era Eli, e os seus filhos, que em sucessão sacerdotal estavam naquele momento oficiando ao Senhor perante o seu altar, Hofni e Finéias, que, diga-se de passagem, eram dois homens, filhos de Belial, terríveis, que não mereciam o título de sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas Samuel, que nos escreve essa história, nos diz que o seu pai é mencionado em até a sua 4ª geração, o que nos sugere que essa família era uma família de posses, uma família opulenta, e que bem assim temia e servia ao Senhor. A linhagem de Samuel é preservada porque nós entendemos que Samuel é preponderante para o início do período monárquico. É ele quem inaugura um período importante da nossa história, onde homens foram pinçados por Deus para servir como reis e para nos mostrar que muito melhor que o governo dos homens sobre a nossa vida é o governo do nosso Deus. O objetivo do Senhor era manter uma teocracia, mas por conta das ambições políticas e bélicas da nação de Israel, ele lhes permitiu um rei, lhes explicando contudo qual seria o ônus: pagar impostos, ter os seus filhos servindo nos exércitos, serem subservientes ao monarca excêntrico e tudo mais que nós conhecemos, e a história nos prova isso muito bem. E nós também percebemos que esse homem, conhecido como Eucana, possuía 2 mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Mas junto com os seus nomes, nós temos uma informação preponderante para a compreensão desse capítulo que nós nos dispomos a estudar. Penina possuía filhos e filhas. Ana, todavia, não os tinha. E a simples menção de uma mulher que não conseguia gerar, dentro desse contexto histórico aqui, gera motivo de grande vergonha e um vexame notório dentro da sociedade contemporânea à época. Por quê? Porque nesse contexto histórico, as mulheres possuíam 2 objetivos em especial. Quando solteira, elas eram propriedades do pai, e quando casadas, elas eram propriedade do marido. E a missão precípua delas, vez que não tinham voz, nem condição cívica, era procriar filhos, sobretudo filhos homens. Por quê? Porque não havia previdência social. Quando solteira, a moça era sustentada pelo pai, quando casada pelo marido, de modo que elas porfiavam para se casar com homens de Deus, porque senão a condição delas seria terrível. Imagine uma moça nesse cenário tão difícil, casada com um filho de Belial, com um homem intransigente, com um homem ruim. Elas comeriam o que no ditado popular nós poderíamos chamar de o pão que o diabo amassou. Portanto, as moças oravam e buscavam a Deus para se casar com um homem temente ao Senhor, porque isso seria, quem sabe, a certeza de uma vida, ao menos, vivida com dignidade. Portanto, essa era a ambição daquelas moças. É por isso, para citar como exemplo, que Noemi era tida como uma mulher ditosa. Ela se casou com um homem temente ao Senhor, da região de Belém, Elimeleque, cujo nome significa: quem é como o meu Deus?
Portanto, há a ideia de que Elimeleque temia ao Senhor. Mas, para além disso, Noemi teve 2 filhos, Malom e Quilion. A etimologia dos nomes é interessante. Malom significa doente, e Quilion é aquele que definha. Talvez seja por isso que eles tenham morrido tão jovens. De modo que, perdendo o seu marido e seus 2 filhos varões, agora ela diz: eu não sou mais aquela ditosa que vocês conheciam. Deus mudou a minha sorte, agora eu sou uma mulher amarga, porque vou ter que peregrinar pelas estradas da vida, pedindo esmolas para que eu possa me sustentar. Até que finalmente Deus vai lá e muda toda a história. Como é bonito ver, irmãos, que não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há nenhum poço tão profundo que Ele não possa alcançar, não há nenhuma história de vida tão negra que Deus não possa reescrevê-la, porque há poder no sangue de Jesus. E nós observamos isso ao longo de toda a progressão bíblica, desde o Gênesis até Apocalipse. Nós voltamos para a nossa história e percebemos que todos os anos Eucana subia até a presença do Senhor para adorá-lo. Mesmo conhecendo a fama de Hofni e Finéias, no final eu vou falar para vocês como esses homens eram terríveis. Eucana ainda assim permanecia íntegro. Nós sabemos que o templo do Senhor, de fato, só vai ser construído na 3ª geração do período monárquico. O primeiro rei foi Saul, depois nós temos a dinastia davídica, Davi sendo o primeiro rei, e finalmente Salomão. Em Salomão, segunda metade do 10º século depois de Cristo, é que o templo começa a ser construído. Até esse momento, Deus se revelava por meio dos profetas, e grosso modo a região onde esses profetas habitavam eram centros de adoração. Eli, no caso, vivia na região montanhosa de Efraim, uma terra árida, uma terra muito difícil, mas como ele era o porta-voz de Deus, como ele era oráculo do Senhor, as pessoas não tinham opção, eles tinham que peregrinar até a região de Efraim para ter com esse homem em Siló, que só está no mapa porque Deus falava por meio de Eli. Eli, ao que parece, conservou íntegro o seu coração, mas era, quem sabe, um pai ausente, um pai que não tinha voz, um pai que não tinha autoridade, porque os seus filhos nem de longe conservaram os seus corações íntegros. E a fama daqueles 2 rapazes se espalhava por toda a região de Israel. Mas ainda assim as pessoas preferiam manter os seus corações íntegros a Deus, a revelia do comportamento daqueles homens. É o caso de Eucana. Samuel nos diz que ele subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, mesmo que ali estivessem Eli, Hofni e Finéias. De modo que, verso 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Essa carne que as pessoas comiam não era a carne que necessariamente era sacrificada para que os seus pecados fossem expiados. Mas os sacerdotes separavam a porção desse sacrifício e eles entregavam às famílias para que eles pudessem se alegrar por 2 motivos em especial. No primeiro momento, porque os seus pecados tinham acabado de ser perdoados, ainda que eles pecassem na festa e precisassem de um próximo sacrifício no ano seguinte. Por isso que a expiação no Antigo Testamento era tida como precária, porque ela não nos perdoava de uma vez por todas. Nós éramos perdoados como que por meio de um paliativo. Precisávamos a todo tempo reiterar aquela oferta, porque todos os dias nós estávamos pecando, até que finalmente veio aquele que ofereceu um sacrifício perfeito e suficiente, eficaz, de uma vez por todas. Mas nesse contexto a situação de fato era difícil. Então Penina recebia sua porção, partilhava com seus filhos e filhas, aqui nós temos um plural, o que significa dizer que essa mulher de fato tinha filhos a valer. E nós ficamos aqui a pensar, gastando 2 ou 3 segundos das nossas vidas preciosas, imaginando aquelas crianças rindo, correndo, brincando, se alegrando, dentro daquela comunhão maravilhosa, Penina rodeada de sua prole, fazendo questão de mostrar para Ana que ela não tinha nenhum. Desdobramentos interessantes de um pecado que Eucana estava cometendo, mesmo sendo um homem temente a Deus, o pecado da poligamia. Seria quase que impossível conservar 2 mulheres, pensa no caso de Jacó, 4 mulheres, sem que houvesse problemas entre elas. Raquel e Lia eram irmãs,
mas havia competição entre elas, problemas difíceis. Eu fico imaginando aqueles dias de estresse que aconteciam ali, só Deus sabe como Jacó sofreu. Por isso, Deus diz: deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se casará com a sua esposa. Inclusive, irmãos, abrindo um parêntese rapidão aqui, eu tenho preparado um estudo para o nosso culto Família em Oração, acho que eu vou falar em junho, não é? Sobre antropologia bíblica, para explicar o porquê de nós nascermos homens e mulher, e por que o homem deve se casar com a mulher. Então, sim, eu sou suspeito a falar, mas eu tenho aprendido muito, viu, irmãos? Vai ser uma coisa assim, bem interessante para tentar ir de encontro a essa famigerada ideologia de gênero que nós temos enfrentado aí. Então, fecho o parênteses. Ana sofria por causa disso, ela não tinha nem vontade de comer, coitada. Ela sofria sua pecha social, uma mulher estéril que não podia gerar. Então, do ponto de vista social, ela não servia para o fim pelo qual ela havia sido colocada por Deus no mundo, que seria procriar, e por conta disso ela era, segundo ela própria, uma mulher amargurada de espírito. Eucana a amava. E o que ele fazia? Dava uma porção dobrada a Ana, que para ela, infelizmente, não significava muita coisa, porque nem vontade de comer ela tinha. Mas dessa maneira Eucana procurava honrá-la, tornar público o seu apreço por ela. Para Eucana, pouco importava o fato de Ana não conseguir suprir aquilo que a sociedade esperava dela, porque as suas demais características falavam ao coração de Eucana, de modo que ele a amava e a amava profundamente. Mas Ana queria mais. Ana queria mais, até porque o motivo dessa honra dupla, até o próprio Samuel faz questão de reiterar. Por que é que ela recebia porção dobrada? Ele diz, não é? Eucana fazia isso, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. É como que se, em outras palavras, Samuel estivesse dizendo assim: vocês conseguem perceber isso? Ana não merecia, porque ela é estéril, mas Eucana, sendo um homem bom, ainda assim fazia isso por ela. Talvez isso ainda afetasse ainda mais o coração de Ana. E para piorar a situação, a sua rival, e esse termo ele é muito interessante, primeiro por conta da poligamia que eu expliquei, o preço pago por ela, e depois para nós termos uma ideia de como era a relação de Ana e Penina. A sua rival a provocava excessivamente, e esse termo no hebraico tem a ver com a goteira no canto da casa, como um barulho reiterado. A mulher é uma metralhadora, você não tem filhos. Isso acontece com você porque você não tem filhos. Essa porção dobrada é porque você não tem filhos. E o povo fala isso e aquilo de você porque você não tem filhos. Ela irritava excessivamente, porque o Senhor lhe havia cerrado a margem. Então, toda a zombaria que Penina despejava sobre Ana possuía essa íntima relação com o fato de a mesma ser estéril. Penina fazia questão de excessivamente maltratá-la por causa disso. Lembrando a Ana que ela era uma espécie de mulher de segunda categoria. Perceba, verso 7. E assim o fazia Eucana de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Perceba que Eucana, sabendo da preocupação de Ana, procura alentá-la, dizendo que de tanto a amar, ele seria para ela melhor do que 10 filhos. Nas entrelinhas seria como que se Eucana estivesse dizendo: Ana, eu não vou desamparar você, eu sou um homem de posses. Se porventura eu vier a adoecer, e se essa doença me levar até a morte, eu não vou deixar você desamparada, eu vou criar uma situação para que você se sinta tão abençoada como se eu estivesse deixando você com 10 filhos, mas sorria. Encontre paz, alento para o seu coração. Mas havia algo que a angustiava. E essa angústia, a meu ver, não tem necessariamente relação com o fato de que ela não era mãe, mas porque ela procurava um relacionamento maior com o Senhor. Porque no Antigo Testamento, a ideia de ser abençoado tinha íntima relação com posses. E essas posses levavam em consideração filhos. Portanto, olhe para a história de Jó.
Jó era tido como um homem muitíssimo abençoado, porque ele tinha muitas propriedades, mas para além das propriedades, ele tinha muitos filhos. Abraão tinha muitas posses, mas enquanto ele ainda não tinha filhos, ele não encontrava um verdadeiro lugar de adoração, porque ele dizia: Senhor, tu tens me abençoado, mas que adianta se tudo isso ficará para o Damasceno e Eliezer? Eu gostaria de ter ao menos um filho, que se chamasse pelo meu nome, para que as pessoas percebessem que tu me amas. Então, não tem necessariamente a ver com procriação, mas em tudo tem a ver com adoração. A mesma adoração que nós prestamos a Deus quando geramos. Porque a nossa geração nos impõe falta de filhos? Porque a nossa geração nos impõe falta de adoração. Eles querem prejudicar o projeto, mas na grande comissão nós entendemos que é nosso dever nos casarmos e gerar filhos que habitem e povoem toda a terra. Esse é o projeto. Quando nós militamos contra isso, nós vamos de encontro àquilo que aprendemos com o Senhor. O desejo de Deus é que nós venhamos a procriar, o que nos leva à óbvia afirmação de que, para que isso aconteça, o casamento tem que ser aperfeiçoado por um homem, que servirá como tipo de Cristo enquanto sacerdote do lar, e a esposa como auxiliadora idônea, que servirá como tipo de igreja, tendo o marido como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Vocês percebem isso? O que nos faz compreender que o casamento é feito por um homem, que se casa com uma mulher, e que previamente são homens e mulheres de Deus, porque se esse casal não temer a Deus, o homem não terá ferramentas para ser sacerdote, e a mulher não terá ferramentas para ser auxiliadora. As pessoas se casam sem esses pressupostos, e os desdobramentos estão aí. Vocês percebem isso? Pois bem, esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Portanto, Ana queria melhores condições de adorar a Deus, e é isso que ela faz. Ela recorre àquele que tem poder para resolver problemas impossíveis. Então agora nós temos a oração de Ana e o seu voto. Eu não teria coragem de fazer o voto que Ana fez, mas Ana é muito mais apaixonada pelo Senhor do que eu. Então ela nos diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não tenho bebido vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: haste a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Coisa interessante, não é? Essa informação, o final. Portanto, após o momento designado pelos sacerdotes para o compartilhamento do sacrifício, aquela festa, Ana não queria comer nada, Ana só chorava, a vida dela era uma tribulação só. O texto nos diz que após terem comido e bebido em Siló, verso 10, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Esse levantou-se na Septuaginta é o mesmo levantou-se do filho pródigo. E a resolução que nós encontramos é muitíssimo semelhante. Muitíssimo, né? Perceba que o filho pródigo ele vinha sofrendo, os contextos são diversos, mas a ideia de sofrimento está presente ali. Até que finalmente a ficha cai e ele diz: levantar-me-ei.
Vou deixar esse local que me angustia e eu vou procurar solução em quem pode resolver. Levantar-me-ei e eu irei, a princípio a Deus, porque todo pecado é contra Deus, mas também para resolver a minha situação junto ao meu Pai. Ele direi: Pai, pequei contra os céus e diante de Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus trabalhadores. Aquele rapaz abrindo o coração para ter o seu problema sanado. O próprio Davi nos diz que quando nós confessamos o nosso pecado e rogamos a Deus por sua misericórdia, nós encontramos um lugar de perdão. É o que Ana faz. Ela se levanta e com amargura de alma, ela ora ao Senhor, chorando abundantemente. Ao que parece, Ana, quem sabe, se retirou ao local que era reservado às mulheres, no interior do templo. Nós não temos maiores informações sobre esse templo, nem ruínas foram encontradas. E o sacerdote Eli estava presente, assentado em uma cadeira próxima. Verso 9, a parte B. Estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Todo o desejo de Ana, nesse momento, consistia em derramar sua alma perante Deus, o Deus do seu povo, que com braço poderoso o havia conduzido até ali. Quem sabe foi pensando nos grandes feitos do Senhor, no meio do seu povo, sobretudo na maneira como no passado ele mudou a sorte de mulheres como Sarai, que passou a ser conhecido como Sara. Ele mudou a sorte de Raquel. Quem sabe pensando nessas histórias que eram transmitidas de uma maneira tão forte naquela época, Ana foi até aquele templo, chorando abundantemente, pensando nessas histórias e dizendo: se o meu Deus quiser, Ele pode fazer novamente. E ela dizia: faça de novo, Senhor, faça novamente. Parecido com a oração do Billy Graham na casa do John Wesley, né? Vocês conhecem a história. O Billy Graham, ainda criança, foi numa excursão da escola lá na casa do John Wesley, e segundo a história que é contada, as criancinhas, seguindo a professora, foram visitando os cômodos e havia lá o lugar de oração do John Wesley, e a professora: vocês estão vendo aqui esses dois locais mais baixos, no assoalho de madeira? Era onde o John Wesley colocava os joelhos para orar. E as crianças ouviram aquilo, coisa maravilhosa, depois voltaram para o ônibus, e toda professora dessas séries iniciais não é boba nem nada, vai entrar no ônibus para voltar, faz logo a chamada, né? Um monte de filho de crente, ela estava Abraão, Jacó, Moisés, né? Isaías, e faltou quem? Faltou o Billy. Vamos procurar o menino, e sobem lá na casa, está lá aquele garoto, tão jovem ainda, com os dois joelhinhos nos exatos locais onde John Wesley colocava os joelhos dele. E ele fazia uma breve oração em voz alta. Qual era a oração? Senhor, faça de novo. Você percebe como as orações mais singelas possuem um poder transformador poderosíssimo? Quem sabe Ana só balbuciasse isso: faça novamente, Senhor. Até que finalmente lhe ocorreu um voto, onde ela afirmava para Deus todo o seu propósito, mostrando para o Senhor que a integridade do seu coração estava toda ela voltada para esse fim. E ela diz no verso 11: Senhor dos exércitos, aquele Deus que não perde em batalha, o grande Tzidkenu no hebraico, não é? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres, e aqui agora a mulher enfática, um filho varão. Tem que ser a bênção completa. Isso não significa que, pelo fato das irmãs terem nascido mulheres, não são abençoadas ou coisa do tipo. Tem a ver com a resposta pública que Ana queria dar àqueles que lhe diziam que Deus não era com ela. Não se trata de projeção social, não se trata de um nome que se torna famoso, se torna, na verdade, a paixão de alguém que é exteriorizada. Senhor, eu quero que eles saibam que eu te amo, que se o Senhor não encontrar mais nenhuma mulher nessa geração perversa, o Senhor pode encontrar a mim. Faça isso para a glória do seu nome. Que oração magnífica, a oração de Jabes. Vem toda uma genealogia e Jabes: não, Senhor, comigo faz diferente, ainda que se eu não encontre mais ninguém em minha geração, faz algo diferente na minha vida. E Deus vai lá e muda a sorte do homem, e nós ficamos às voltas à procura dessa mudança. Deve ter sido algo extraordinário, o Espírito Santo colocou ali, não é? Quem sabe, irmãos, não deva ser a nossa ambição novamente orar para que Deus faça uma coisa interessante em nossas vidas. Foi isso que mudou a vida de Dwight Lyman Moody.
Ele já era um evangelista famosíssimo no norte dos Estados Unidos, foi comprar carne no açougue do Sr. Davidson, e havia 2 mulheres de oração dentro do açougue. E ele ficou na fila por trás daquelas mulheres que se voltaram para ele, o reconheceram na hora e falaram assim: você pensa que é alguma coisa? Você não é nada ainda. Você não é o que deveria ser. E ele ficou profundamente chateado, retrucou as mulheres: mas vocês não me conhecem, sou um homem de Deus, pregador do Evangelho. E elas disseram: você não é o que ainda poderia ser. Porque a nossa geração ainda não viu o que Deus pode fazer através da vida de um homem que é completamente consagrado a Ele. E esse homem pode ser você. Você precisa do poder de Deus na sua vida. E aquele homem perdeu o apetite e perdeu o sono. E ele não pensava em outra coisa, e ele compartilha na sua biografia que ele caminhava pelas ruas empoeiradas de Chicago, pensando nisso: mas Senhor, eu preciso de poder. Mas Senhor, a minha vida precisa ser diferente. Eu quero ser a voz que a minha geração precisa, e ficava injuriado com aquelas mulheres, porque a coisa não acontecia, até que finalmente, caminhando em uma manhã ensolarada, ele disse que sentiu como se o seu corpo fosse atravessado por um raio. E ele procura as apalpadelas, a casa de um vizinho, um amigo querido, bate na porta e diz assim para ele: há um quarto disponível, eu preciso orar e tem que ser agora. E a pessoa percebe a seriedade do momento, o leva a um quarto, ele entra, fecha a porta, dobra o joelho, e a oração dele foi a seguinte: Senhor, já chega, eu não aguento mais. Eu já ouvi muita gente boa orando para Deus derramar poder. Essa foi a primeira vez que eu vi alguém orando para Deus cessar. E ele disse que quando se levantou daquela oração, a vida dele nunca mais foi a mesma. E em 1897, sem todos os meios de comunicação que nós temos hoje, em um ano, ele pregou para mais de 2 milhões de pessoas. Conseguiu se tornar a pessoa que Deus procurava para aquela geração em especial. Eu quero acreditar, irmãos, quem sabe, que talvez, se bem que há tanta gente boa, apaixonada, que tem feito tanta coisa extraordinária, mas olhando para o poder de Deus, quem sabe, não seja verdade o fato de que talvez a nossa geração ainda não tenha visto aquilo que Deus pode fazer através da vida de um homem que é completamente consagrado a Ele. E Ana queria isso para a vida dela. Tudo isso envolve maternidade. Porque Samuel, John Wesley, Billy Graham, Dwight Lyman Moody precisaram ter nascido de alguém. E eu não tenho dúvidas que a educação desses homens foi preponderante. Certa vez uma pessoa chegou para a esposa do Bush pai, George Bush pai, dizendo que ela era uma mulher que havia fracassado na vida, porque o marido era presidente e o filho era o atual homem mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos. E ela olhou para suas algozes e falou para elas: vocês não têm a menor ideia do que é ter sucesso. E eu concordo plenamente com ela. Do ponto de vista humano, não há maior sucesso para uma esposa que tem um marido como presidente e que faz o filho sucessor do pai. Você consegue imaginar isso? É impossível não olhar para a história desses 2 grandes homens que influenciaram tanto o mundo e não ver a influência poderosa dessa mulher. Na minha humilde opinião, o maior teólogo que a Igreja Unida, antes da Reforma Protestante, produziu foi um homem chamado Agostinho de Hipona. Quem foi preponderante para o sucesso daquele homem? Quem conhece a história dele sabe. Santa Mônica, a mãe dele, tinha um filho devasso, prostituto, miserável. E ela, assim como Ana, chorava miseravelmente, até que o tutor de Agostinho, a meu ver, um dos maiores pregadores daquele final de 4º século, chega para ela e fala assim: mulher, para de chorar, descansa o teu coração. Deus não seria injusto a ponto de deixar se perder um filho de tantas lágrimas. E nós temos, irmãos, o homem que vai escrever a respeito da justiça por meio da fé, muitos séculos antes de Martinho Lutero, e que vai ser o combustível para tudo aquilo que nós encontramos no grande avivamento continental do século XVII. As mulheres de Deus são preponderantes para que surjam grandes homens de Deus, para a glória desse mesmo Deus. E aqui nós temos o voto de Ana, a oração de Ana. E ela diz mais sobre a cabeça desse menino.
se de fato ele nascer, jamais passará a navalha. Ela lembrava da história de quem? De um juiz que antecedeu o seu próprio filho, que seria juiz posteriormente, Sansão. Mas ela, quem sabe, não pensava na bancarrota, mas no apogeu. Pensava no Sansão consagrado, naqueles cabelos compridos que apontavam para a glória do Senhor, na abstinência de se tocar em qualquer animal ou ser que houvesse morrido, não beber bebida forte, derivados da videira. Ela pensava nesta glória que era manifesta por meio do voto. E ela dizia: eu vou criar um filho que cresça para se tornar a manifestação da tua glória. Alguém consagrado a ti, que seja uma resposta para essa geração corrupta que nós temos observado. Eu sei que depende do Senhor, mas enquanto competir a mim, esse menino vai ser uma pessoa apaixonada por ti. Quem nos dá essa educação? É claro que são as nossas mães. Eli estava tão alienado, que percebendo que Ana demorava-se na oração, versículos 13 e 14, ele passou a observar o movimento dos seus lábios, porque Ana falava com o coração. Seus lábios até se moviam, mas ela não pronunciava a palavra. E ali olha para ela no verso 14 e diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Esse homem estava tão distante do Senhor, que ele não conseguia mais saber a diferença entre um coração embriagado de dor e tristeza e um coração embriagado de vinho. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós nos tornaremos pessoas tão alienadas de Deus, como produto dessa geração aí, que nós correremos esse risco aqui, não conseguir discernir espiritualmente falando a mão esquerda da direita. Os nossos filhos com 2, 3 anos não sabem mais nem que sexo possuem, irmãos. O menino não sabe se é menina, a menina não sabe se é menino. Nós temos uma geração mimada, antropocêntrica, egoísta, esfaimada por glória e conforto, que vive uma alienação espiritual tão brutal, que nós já conseguimos perceber verdade na afirmação profética de Jesus, que dizia: será que porventura quando eu vier, eu ainda encontrarei fé sobre a terra? Porque parte dos nossos maiores arraiais ditos evangélicos são compostos por pessoas que não possuem a menor base bíblica para dizer: esse Senhor é o meu Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e essas pessoas não têm ouvido a palavra de Deus. Isso é notório. Você percebe isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis, as nossas famílias são preponderantes, e vocês, mulheres, como servas do Senhor, que possuem uma teologia bíblica de família saudável, são fundamentais para produzir os pastores que nós precisaremos, para guiar os nossos filhinhos e netos, e os missionários que desbravarão o mundo. Nós temos 3.000 povos que ainda não ouviram uma vírgula da palavra de Deus, estão no Nordeste brasileiro e na Oceania, Amazônia Legal, Janela 10x40, a região mais difícil do globo terrestre se evangelizar, e vai ser essa geração Nutella, perdoe-me a expressão, que vai tentar salvar esse povo todo. Se Deus não tiver misericórdia, nós estamos perdidos, irmãos. Porque com todo respeito, Deus sabe do meu temor, nós temos alguns alunos no seminário, que às vezes eu fico olhando para aquele rapaz, e eu fico me perguntando como é que esse rapaz vai ter estrutura para passar uma noite inteira acordado chorando por almas. Do ponto de vista da masculinidade é impossível, eu não vejo condição. Requer-se masculinidade, coragem, perseverança para dobrar o joelho e lutar com Deus. Não é porque que nós estamos, irmãos, mais preocupados com gel e base para as unhas e produtos outros para a pele. O nome bonito para isso são aqueles que são metrosexuais. Eu não consigo imaginar um metrosexual lutando com Golias. Nós precisamos orar para que Deus levante aqueles grandes homens que nos liderem, irmãos. Homens que crianças diziam: eu cuidava das ovelhas do meu pai, e quando o leão vinha eu pegava pela barba, e eu também afugentava o urso. E quando Deus vai fazer menção a Davi, as palavras que Deus usa para um pré-adolescente deveriam envergonhar muitos homens da nossa geração. Um dos servos de Saul diz assim: eu conheço um garoto, filho de Jessé, lá de Belém, que sabe tocar, e é moço valente, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Deus dos exércitos é com ele.
Você consegue perceber isso? Que tempo difícil nós estamos vivendo, irmãos. E Ana diz: não, profeta, eu não estou embriagada, na verdade eu sou uma mulher atribulada de espírito. Era uma geração em que os atribulados de espírito não conseguiam ouvir a voz de Deus, nem mesmo dentro da casa de Deus, porque os sacerdotes eram os vendidos. Eu não bebi nem bebida forte, nem vinho, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua filha como uma filha de Beleal, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha muita aflição, é que eu tenho falado até agora. Quando Eli olhou para o semblante de Ana, e para a seriedade da sua oração, mesmo sendo vendido, ele disse assim: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher seguiu seu caminho, e algo aconteceu. Por quê? Porque o semblante de Ana não era mais triste. Alguma coisa havia acontecido. Quando ela voltou, eu tenho certeza que foi a viagem inteira, Penina, você não tem filhos e coisa e tal. Mas agora a mulher estava em paz. Versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela ao Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou pelo nome de Samuel, pois dizia: do Senhor eu o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, ofereceu sacrifício anual e a cumpriu seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze aquilo que melhor te parecer. Fica até que o menino seja desmamado. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. No dia seguinte, após a oração e voto de Ana e após a bênção de Eli, eles levantaram bem cedo pela madrugada. As pessoas que viajavam faziam isso, porque as viagens eram feitas a pé. Mas eles passaram pelo templo e eles adoraram perante o Senhor e finalmente voltaram para casa. E Elcana teve lá um momento com a sua esposa Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou de Ana. A expressão lembrar é interessante porque Deus usa apenas para personagens pontuais. Noé, Abraão, Isaac, Jacó. E aqui acontece com a mulher de uma cidadezinha provinciana, de uma região onde nunca se levantou profeta, mas que tinha um coração tão apaixonado que moveu ao Deus Todo-Poderoso assentado no mais alto trono. E esse Deus, com uma agenda abarrotada, lembrou-se dessa mulher. Que coisa preciosa! Que relação profunda Ana tinha com o seu Deus, e o Senhor lhe foi misericordioso. Verso 20, ela concebeu, e passado o devido tempo, ela teve um filho, e lhe chamou Samuel. Grosso modo, as pessoas gostam muito de pensar Samuel como o Senhor o deu, ou Deus me deu. Mas há também uma velha tradução, muito comum no meio dos judeus, que aponta para o fato de que o nome Samuel significa: o meu Deus é o maior. O meu Deus é grande. Seria a parte inicial de um dos nomes de Deus, El Elyon. Esse El de Samuel aponta justamente para isso. El Elyon é o Deus, seria o Deus dos deuses, ou o Deus grandão, é um superlativo. Não há superlativo para os judeus, então eles precisam repetir: em verdade, em verdade. Por exemplo, é o que acontece aqui. Seria como que se Ana estivesse dizendo assim: o meu Deus é o maior, o meu Deus é
é o mais sublime, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. Não há Deus como o Deus a quem eu sirvo. Após o nascimento de Samuel, naturalmente eles precisaram viajar, mas ele estava mamando, ele tinha meses. Então Ana vai lá e diz para o marido o voto que fez. Se Ana fosse a minha mulher, irmãos, já imaginou? Você ama a mulher, não tem nenhum filho com ela. Quando você tem o seu filho, o seu varãozinho para brincar, jogar futebol, tudo que um pai quer fazer com o menino, a mulher chega para você e diz: na verdade eu vou dar ao menino. Agora Eucana era tão homem de Deus que ele concorda. E é interessante que dentro da lei, lá no Levítico, no capítulo 30, do verso 10 ao 13, Moisés estabeleceu o seguinte: quando a moça é solteira e ela faz um voto, quando chega ao conhecimento do pai, o pai pode anular. Não, você é tolinha, não vai fazer nada disso. Isso está perdoado por Deus. Quando casada, se ela fizesse o voto, da mesma forma o marido teria autoridade para anular. Agora, essa anulação teria que ser no momento que ele tomasse conhecimento. Se ele não tomasse providências ali, seria como se ele aquecesse e concordasse. Imagina o coração de Ana: eu não vou, porque o menino ainda mama, não dá para viajar. Mas quando ele desmamar, eu vou, e eu vou para devolver esse menino para sempre, porque eu fiz um voto ao Senhor. Quando eu estava lendo isso, eu fiquei esperando a expressão do Eucana, né? Vai estrangular a Ana agora. Meu Deus. Que Eucana diz, versículo 23, faz aquilo que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Em outras palavras, eu sei que tu amas profundamente esse menino, e também sei que o meu Deus não permitiria que qualquer coisa ruim acontecesse conosco. Então eu espero que Deus confirme tudo isso que tu tens planejado, porque o meu coração está em frangalhos aqui. Mas eu também confio no Senhor. Que saída maravilhosa, né, irmãos? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Havendo desmamado, imagine aí, eu acho que esse garoto tinha no máximo 2 anos. Os nossos doutrinadores dizem que nas regiões mais áridas, onde se era difícil plantar e colher, as mulheres tentavam amamentar o máximo que elas pudessem para o menino ter como que sobreviver. Não sei, eu fico exagerando pensando que Samuel tinha lá 2 anos. O próprio Samuel nos diz que ele era muito novo. Ele faz questão de dizer, era o menino ainda muito criança, em outras palavras, completamente dependente do pai e da mãe. Quem aqui já é mamãe e comemora essa benesse hoje sabe o que é uma criança de 2 anos. Você confia a quem? Uma mãe com um filho de 2 anos é uma leoa. Até um comercial eu acho bem interessante, eu não sei onde eu vi, mas era um comercial que simbolizava mães que em dado momento se transformavam em animais. Uma leoa que lambia um bebê, um grande pássaro que começava a chover e aí com a asa ela cobria o filho, sabe? Uma grande elefante que protegia o seu filhinho, uma coisa assim bem bonitinha. Esse é o coração de Ana, mas com o filho nos braços ela sobe a Siló, com um novilho de 3 anos e um efa de farinha e um odre de vinho, sendo o menino ainda criança. E no verso 25 eles imolam aquele novilho e ela traz o menino a Eli. Logo, para quem? Para Eli, que não conseguiu criar nem os dele. O comportamento dos filhos de Eli era uma tragédia. Eu vou ler para vocês. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo enorme de 3 dentes, e metia o garfo na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo que o garfo conseguia pegar, eles tomavam para si. Ou seja, as famílias não tinham nem o que comemorar, os sacerdotes comiam tudo. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço sacerdote e dizia, o melhor dessa carne dá para o sacerdote, porque ele não aceitará se for cozido, ele quer crua. Queria fazer um churrasco, não é? Se o ofertante respondesse, não, vamos primeiro oferecer a Deus, e o que sobrar vocês podem tomar. Eles diziam, não, vocês têm que dar agora, senão nós vamos tomar à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor,
porquanto eles desprezavam ao Senhor. Você confiava os seus filhos a essa tríade aqui, Eli, omisso, e esses 2 filhos de Belial? Por que foi que Ana entregou Samuel, tão novinho, a responsabilidade desses homens? Porque Ana confiava no projeto de Deus. Porque Ana sabia que ela não amava o filho dela mais do que Deus. Porque Ana sabia que o melhor que ela queria para o filho dela não havia que se comparar com o melhor que Deus tinha para ele. E enquanto pais e mães, nós precisamos dar liberdade aos nossos filhos para eles viverem as suas experiências. Essas mães super protetoras precisam entender que elas não amam seus filhos mais do que Deus ama. E elas não possuem o poder de protegê-las mais do que Deus os protege. E elas não podem direcioná-los mais do que Deus haverá de direcioná-los. E há mães tão super protetoras nos dias atuais que elas têm trocado o projeto de Deus pelo projeto delas. E parte dessa geração que eu mencionei para vocês, que me angustia só de pensar na contribuição que dará, como homens e mulheres de Deus, tem como resultado o comportamento dessas mães. Ana estava com o coração partido? Estava. O voto que ela fez foi sincero? Foi drástico demais, radical, você não tem ideia. Mas Ana estava confiando tão somente no Senhor. De ano em ano, quando ela subia para sacrificar o Senhor, Samuel nos diz que ela levava um carrinho para ele, é isso? O que ela levava? Ela levava uma pequena estola sacerdotal. Samuel não era de linhagem sacerdotal, Samuel era um qualquer. Samuel era de uma cidadezinha provinciana. O pai dele não era sacerdote, ele não tinha qualquer herança sacerdotal. Deus não havia pensado ninguém da família dele. O que é que Ana está nos ensinando aqui, irmãos? Princípios, valores. Talvez o meu filho não cresça para se tornar um grande homem de Deus, mas enquanto ele estiver sobre a minha responsabilidade, eu vou fazer o possível para que ele se torne. E eu vou lhe ensinar princípios, e eu vou lhe ensinar valores, e ela prova tudo isso com aquela roupinha. Você consegue imaginar um garotinho de 3 anos vestido como um pastor, como um sacerdote, entrando e saindo? Isso era poderoso. Até que finalmente, quando ele conseguiu compreender as coisas mais elementares da vida, eu quero acreditar que ele tinha quando muito 8, 9 anos de idade. Ele teve aquela experiência. Samuel. Que mãe não quer que o filho ouça essa voz? Mas há muitas mães que infelizmente não se preocupam mais com isso, estão muito mais preocupadas em fazer com que o filho tenha do que fazer com que o filho se torne. Mães que gastam verdadeiras fortunas para que os filhos estudem nas melhores escolas, isso não está errado. Eu levanto bem alto a bandeira da boa educação. Eu discordo de mães que gastam fortunas para tornar os filhos bons cidadãos aqui na terra, mas não investem 10 centavos em tornar os filhos bons cidadãos dos céus. Que às vezes no final daqueles congressos onde você vai pregar, vem tão atribulada quanto Ana, dizendo: eu queria que meu filho crescesse para se tornar um pregador. E você pergunta para aquela mãe: quantas bíblias você já comprou para o seu filho? Se eu tomava pela mão, levava à escola bíblica dominical. Você sugere ao seu filho assistir boas pregações, ouvir boas canções? Qual é o norte que você tem dado ao seu filho? Nós às vezes achamos, irmãos, que toda a responsabilidade reside sobre os ombros dos pastores, dos líderes, dos professores da salinha, das escolas que nós pagamos mensalidades caríssimas, e nós nos furtamos a responsabilidade que temos de tornar a nossa casa coluna e baluarte da verdade. Nós olhamos para Ana e aprendemos com ela que ela preferiu o projeto de Deus para a vida de Samuel, ainda que isso a fizesse chorar e se preocupar, porque toda mãe nunca vai deixar de chorar e se preocupar. Mas Ana sabia que Samuel estava sendo criado, apesar de Eli e seus filhos, no centro da vontade de Deus. Vocês acham que valeu a pena? Em dado momento, Ana estava cuidando da vida dela em casa. Quem sabe lavando roupa, pilando trigo no moinho, varrendo o terreiro de casa. E alguém chegou da região de Siló
e falou para ela: Ana, você não vai acreditar. Corre a boca miúda, todo mundo não fala de outra coisa. Deus está falando com Samuel. E de tudo que Deus diz ao teu filho, Ana, nada cai por terra. Melhor que um doutorado, irmãos. Sim ou não? Eu não quero desabonar absolutamente, mas eu tenho os meus valores. Como eu preferi, irmãos, que o meu filho não fosse um grande doutor, mas o meu filho fosse um grande homem de Deus, apaixonado pelo Senhor. Vocês não têm ideia do orgulho que ele daria a mim e a Raíssa se ele frequentasse um seminário. Já imaginou vendo meu filho pregar pela primeira vez, subir no púlpito? Meu filho, meu Deus, que orgulho, eu faria uma faixa. Para a glória de Deus, né? Que os pais sonhem seus filhos se tornar um Neymar, um grande juiz federal, ou seja lá o que, eles têm liberdade para sonhar com tudo isso. Eu prefiro ter outros sonhos semelhantes aos de Ana. E hoje pela manhã eu gostaria de parabenizar todas vocês que são mães e oferecer a vocês esse plano de que vocês possam entregar os filhos de vocês ao Senhor, confiando no Senhor. Isso não tem a ver com idade, seu filho pode ter, sabe Deus quantos anos, mas enquanto mãe você ainda pode encomendar os seus filhos à mão de Deus, para que ele se torne esse grande homem de Deus que a nossa geração precisa. E quem sabe o seu filhinho não se torne o nosso Samuel, alguém que Deus levante para falar da nossa geração, para pregar nos grandes eventos, para a glória de Deus. Um homem que Deus usa de tal maneira que a sensação que nós temos é de que nenhuma das suas palavras cai por terra, para a glória de Deus.